os visuais que foram descartados, detalhes escondidos e as inspirações para criar o filme. Eu sou o Junior Dino e venha comigo descobrir as maiores curiosidades sobre Godzilla e Kong, o novo império. Mas antes eu te peço que você me ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. O filme começa explicando como a luz da Terra Oca funciona. A luz do Sol na superfície bate nesses grandes cristais que refletem a luz e geram a iluminação da Terra Oca. Essa cena de abertura ficou belíssima ao som da música Welcome to My World, do Jim Reeves. Welcome to my world. Kong está sendo perseguido por um bando de animais. Ele salta de um penhasco para outro e vai parar na beira de um precipício, onde é encurralado por essas criaturas bizarras. Esses são os Watch Dogs. Originalmente eles se pareciam mais com um cachorro zumbi, mas isso ficou nojento demais, então o visual foi alterado para algo mais semelhante a um chacal sinistro. Kong havia armado uma armadilha. Quando ele levanta um tronco, rochas caem sobre os Watch Dogs. Mesmo assim, alguns deles sobreviveram, então para intimidá-los, Kong ergue um Watchdog morto acima de sua cabeça e o parte ao meio, ficando coberto com o sangue e as vísceras verdes do animal. Isso me pegou de surpresa. Não esperava ver uma cena tão brutal em um filme com classificação 12 anos. Kong vai para sua caverna e se senta para devorar dois deliciosos Watch Dogs. Essa é uma bela homenagem à caverna do King Kong de 1933. Essa sequência também é dirigida pelo Adam Wingard, que dirigiu Godzilla vs Kong, e parte dos efeitos visuais foram feitos pela Weta FX, que criou um Kong mais velho e com pelos grisalhos e várias cicatrizes de batalha e uma barba longa, que é inspirada na barbona do Adam Wingard. Kong está sofrendo porque um de seus caninos está com cárie. Adam Wingard precisava de algo comum para o público se relacionar, e essa ideia serviu perfeitamente. Quem nunca sofreu de dor de dente? Olha só quem está de volta, o Doug, que rouba um Watchdog do Kong. Esse titã apareceu rapidamente no primeiro filme, mas os fãs adoraram ele e o batizaram de Doug. E é claro que o Adam Wingard precisava trazer ele de volta. Kong fica espantado quando ouve um rugido igual ao seu e vai investigar o som se pendurando em cipós que ele mesmo colocou para se balançar. Kong fica decepcionado quando descobre que o som vinha de uma criatura que estava imitando o seu rugido. Esse é o sapo papagaio. Artes conceituais revelam um visual descartado mais parecido com um papagaio do que com um sapo. Esse início nos mostra que Kong está levando uma vida solitária na Terra Oca. Isso está deixando ele triste. 3 anos se passaram após a batalha entre Godzilla e Kong, e agora o Dr. Len Andrews está com um novo visual e dá palestra sobre a Terra Oca dizendo quão pouco conhecemos esse novo mundo. Godzilla está na superfície e Kong está na Terra Oca. Enquanto um não entrar no território do outro, não haverá mais brigas. Godzilla está protegendo a humanidade enfrentando titãs pelo mundo. Sayla, o titã aracnídeo que apareceu em Rei dos Monstros, está tocando terror em Roma. Godzilla sente a presença de Sayla e vai para Roma, onde os dois se enfrentam no meio da cidade. Godzilla arremessa Sayla para longe e salta em cima dela e dispara o seu beijo da morte, assim como matou a Muto Fêmea em seu primeiro filme. Godzilla se movimenta de uma forma muito mais rápida e ágil do que nos filmes anteriores. Isso já deixa claro que esse filme não terá aquele tom mais realista e não se levará tão a sério. Em uma base na Terra Oca, a Monarch monitora os titãs, e Godzilla agora dorme tranquilamente dentro do Coliseu de Roma. Esse na foto é o Mischief, o gato do Adam Wingard. Há um motivo especial para Mischief aparecer no filme. Adam viu ele todo encolhido em sua caminha redonda, e isso deu a ele a ideia de Godzilla usar o Coliseu como sua caminha. É realmente uma ideia criativa. Uma fenda se abre onde as rochas desmoronaram sobre os Watch Dogs, e então Monarch começa a captar um sinal desconhecido, e Elaine é avisada sobre a descoberta.
Dia é a última da tribo Iwi. Na escola, quando cai no sono durante a aula, Dia tem visões sinistras e rabisca na carteira 3 símbolos semelhantes a pirâmides. Elaine adotou Dia e não está sendo fácil para ela ver que sua filha não consegue se encaixar em seu mundo. Dia não sabe por que fez aqueles desenhos, mas Elaine descobre que eles são iguais ao sinal desconhecido captado pela Monarch. Em Miami, Bernie continua gravando seu podcast. Um deles se chama Planeta X no Horizonte, que é uma referência ao planeta onde acontece a batalha final em A Guerra dos Monstros. Outro episódio se chama Ilha dos Monstros, Fato ou Ficção, que faz referência à ilha que aparece nos filmes da era Showa do Godzilla. Elaine vai até o apartamento de Bernie. Na parede vemos o mesmo pôster de um filme de monstro fictício que apareceu em Godzilla de 2014. Elaine conta a Bernie sobre o sinal porque ele é o único que pode descobrir o que isso significa, e para isso ele quer descer até a Terra Oca. Godzilla se levanta do Coliseu e destrói o muro com o grafite do Godzilla comendo pizza que tem vários detalhes escondidos. Vemos o olho do Hedorah de Godzilla vs Hedorah, o braço do Jet Jaguar de Godzilla vs Megalon, uma nave Zillion de A Guerra dos Monstros, uma tartaruga que pode ser uma referência a Gamera, e o Knifehead, o kaiju de Círculo de Fogo. Quando Godzilla pisa, o chão se levanta. Essa é uma homenagem ao Godzilla -1, onde Godzilla causa esse efeito devastador quando pisa nas ruas da cidade. Em uma praia, a Monarch construiu um portal para a Terra Oca, e Kong chega à superfície através desse portal. Dia diz a Elaine que Kong está sofrendo muito, então a doutora chama uma ajuda especial para cuidar do Titã com dor de dente. Essa é a Mule, uma nave feita para carregar cargas pesadas. Pendurado nela está o Trapper, que é vivido pelo Dan Stevens. Essa introdução com ele cantando a música I Gotcha do Green Flow já passa a vibe maluca do personagem. O piloto da nave é o Adam Wingard, que faz uma participação especial no próprio filme. Trapper desce até a boca do Kong e encaixa o guincho no dente cariado. Essa cena foi gravada no estúdio, mas o Dan Stevens desceu por um cabo e pousou em um modelo do dente do Kong. Trapper fica enjoado com o mau hálito do Kong, assim como Nick ficou enjoado com o hálito do Godzilla no filme de 1998. Trapper sobe de volta para a nave que avança e arranca o dente do Kong. Que ideia divertida! É uma forma muito legal de mostrar que a Monarch criou suas próprias formas para cuidar dos titãs. Elaine se encontra com o Trapper na praia. Adam Wingard queria que a base do portal se parecesse com um cenário de brinquedo. A produção foi para a ilha de Moreton, na Austrália, e construiu o cenário da base da Monarch. Trapper substituiu o dente de Kong por uma prótese resistente feita do mesmo material usado nas naves. Bernie chegou à base e descobriu que o sinal na verdade é um pedido de ajuda. Então Elaine é autorizada a reunir uma equipe pequena e descer até a Terra Oca para fazer uma investigação. A expedição é formada por Elaine, Trapper, Dia, Mikel, que é o piloto, e o Bernie, que convenceu Elaine a deixá-lo ir. Esse é o Reeve 2.0, uma evolução da nave feita para explorar a Terra Oca. A produção realmente construiu um impressionante modelo da nave em tamanho real que era bastante detalhado. Já para as cenas dentro da cabine, os atores estavam em um outro modelo da nave que era balançado por um mecanismo hidráulico. Kong acordou da sedação e pula no portal, e a nave o segue para conseguir entrar na Terra Oca. E agora vem um momento muito louco, que é a entrada psicodélica para a Terra Oca. Se olharmos com atenção, podemos ver o crânio dos personagens aparecendo. Me parece que o Bernie não gostou muito dessa travessia. Eles chegam à Terra Oca e continuam seguindo Kong. Essa paisagem exuberante foi inspirada nas lindas paisagens da Islândia. O grupo se encontra com um bando de criaturas voadoras.
Esses são os Vertacines. Adorei esse design, a coloração é muito bonita. Os Vertacines podem atacar com raios elétricos, e para evitar isso, o Trapper ativa uma tecnologia de camuflagem para a nave se misturar entre os animais. Godzilla continua em movimento e vai para a França, em direção a um reator nuclear. Agentes da Monarch seguem suas enormes pegadas. Essa é outra referência ao Godzilla de 1998, e para essa cena a produção realmente cavou uma enorme pegada na Terra. Godzilla está absorvendo toda a radiação do reator. Godzilla é atacado por drones militares, e por um momento o filme traz de volta aquele Godzilla vilão que enfrenta o exército assim como nos filmes clássicos. Godzilla destrói todos os drones soltando um pulso de energia, assim como ele fez na HQ Godzilla Aftershock. É uma cena incrível. A nave chega na base da Monarch que foi destruída. Trapper pega uma das câmeras de segurança e em um paredão Elaine vê uma gigantesca marca vermelha de mão. Então eles vazam dali. Em sua caverna, Kong pega seu machado que havia escondido atrás de uma pedra e então vai investigar a fenda que se abriu. Kong se depara com vários cristais brilhantes e os crânios de seus ancestrais. A trilha sonora composta pelo Tom Hockenborg deixou essa cena linda. Ao atravessar uma cachoeira, Kong descobre um reino subterrâneo que nem a Monarch sabia de sua existência. Kong vê uma sombra gigantesca atravessando o vapor, mas na verdade é um primata filhote. Olha só que coisinha mais fofa. Ele é fofinho, mas é perigoso e morde a mão de Kong e foge. Esse é o Zuko. Adam Wingard apresentou ele ao estúdio como Baby Yoda do Monsterverse, mas um Baby Yoda que poderia arrancar o seu rosto. Adam queria que Zuko tivesse grandes olhos para ser fofinho, mas ao mesmo tempo também queria que ele fosse perigoso. Originalmente, Zuko tinha mullets para demonstrar uma personalidade punk. As artes conceituais do cabelo do Zuko são muito divertidas. Tem até o Zuko emo. Mas o visual final ficou bem legal. A cor marrom alaranjado de seu pelo deu um belo contraste com a cor cinza do Kong. Ao perseguir Zuko, Kong dá de cara com um primata adulto e é derrubado por outros dois primatas que provavelmente usaram Zuko para atrair Kong. Kong consegue se livrar e enfrenta os três primatas, mas é atacado por Zuko. Então Kong pega o filhote pela perna e usa ele para bater nos outros primatas. Essa cena é surreal. A ideia dessa cena veio do supervisor de efeitos visuais Alessandro Ongaro, que se inspirou em uma memória de infância onde ele estava em uma guerra de travesseiros com sua irmã e pegou um enorme urso de pelúcia pela perna para bater nela. O estúdio só concordou com isso se logo em seguida houvesse uma cena mostrando que Zuko estava bem. Que bom que essa cena não foi cortada, porque essa é uma das coisas mais inesperadas que eu já vi em um filme. A luta continua e Kong desmaia um deles e salva outro de cair em um precipício, mas mesmo assim o Titã ataca ele com um punhal, então Kong dá um chutão no peito do primata ingrato. Kong tenta impedir o terceiro primata de fugir jogando uma pedra na cabeça dele, mas mesmo assim o Titã consegue escapar. Esse é o One Eye e ele será um dos antagonistas da história. Kong encontra Zuko que estava escondido na vegetação e o obriga a levá-lo até os outros primatas. Tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Elaine consegue acessar as gravações da câmera e descobre que a base foi destruída por um Titã primata. A nave sofre uma pane devido à interferência causada pelo sinal que Dia diz estar vindo de um cânion. Eles vão até lá e pousam a nave e entram na floresta para seguir o sinal. Essas cenas foram gravadas em uma floresta tropical na Austrália que é habitada por vários
vários tipos de animais, e esses animais até interagiam com a produção. Mikkel fica incomodado com o mosquito enquanto o Trapper deixa o inseto sugar o seu sangue para produzir ovos. Esse personagem é muito legal. Eu gosto dessa vibe meio Ace Ventura. Trapper já é um dos meus personagens favoritos do Monsterverse. De repente, Mikkel é engolido por uma criatura que se parece com uma árvore. Gostei do conceito desse monstro. É uma forma perfeita de se camuflar com a floresta e atacar sua presa. Godzilla está fervendo de tanta radiação que absorveu. Seu corpo inteiro está brilhando em azul. Olha só que coisa mais linda. Godzilla está indo para o Oceano Ártico, onde fica o covil da Tiamat, uma titã que é mencionada em Rei dos Monstros e que aparece na HQ Godzilla Dominion. O filme faz uma breve apresentação dizendo que ela tem escamas afiadas e que é extremamente agressiva e territorialista. Andando pela floresta, Elaine, Dia, Trapper e Bernie encontram ruínas que são semelhantes à arquitetura dos Iwis. Os quatro descobrem mais ruínas e sobem as escadas dessa civilização antiga. Já essa cena foi gravada no estúdio em um fantástico cenário de ruínas construído pela produção. Uma surpresa é que eles encontram um hieróglifo da Mothra, a famosa kaiju dos filmes da Toho que já apareceu no Monsterverse em Rei dos Monstros. Dia vê um pequeno inseto semelhante a uma mariposa que pousa em uma pedra, e ao empurrá-la, Dia ativa um sistema de irrigação. Essa foi uma grande conveniência de roteiro. Os roteiristas poderiam ter elaborado uma solução melhor que não dependesse de pura sorte. Seguindo a água, eles encontram um paredão formado por um tecido orgânico e bioelétrico. Eles rasgam o tecido e encontram um mundo escondido com cristais gigantes e pirâmides de cristal que podem ser a origem do pedido de ajuda. Então os quatro atravessam o tecido. Esse cenário com cristais gigantes foi inspirado em uma incrível caverna de cristais brilhantes que fica no México. Os Warbats de Godzilla vs Kong fazem uma rápida aparição onde aparecem voando e um deles devora uma criatura alada. Os Hellhawks também retornam em uma cena onde devoram minhocas gigantes. Essas cenas das criaturas sendo mostradas como animais em seu habitat natural são muito legais. Contra sua vontade, Zuko traz Kong para uma selva com um lago gigantesco e rochas coloridas. Essas rochas coloridas são inspiradas em um lugar real na Islândia, chamado Montanhas Landmannalaugar. Visualmente esse filme é um espetáculo. Adam Wingard queria que o filme tivesse a paleta de cores de um corredor de brinquedos dos anos 80, com Transformers, G.I. Joes e Thundercats, que eram bastante coloridos. O malandro do Zuko sabe que tem alguma coisa no lago e chama Kong para se banhar na água. E quando Kong se vira, ele vê uma enorme titã serpente que o ataca e Zuko sai correndo. Essa é a Drone Viper. Ela pode ser uma referência à Titã Serpente descartada que seria a vilã de Kong, a Ilha da Caveira. Kong usa seu machado para enfrentar a serpente que é muito forte e se enrola em seu corpo. Zuko continua fugindo, mas tropeça no machado que é lançado por Kong. Esses pontinhos se movendo não são moscas, mas sim passarinhos que perto dos titãs parecem insetos. Ao lado de Zuko cai a cabeça decepada da Drone Viper. Olha só o detalhe do olhinho caindo. Kong estende a mão e pega um pedaço da serpente. Um detalhe interessante é que Zuko pensa que Kong vai bater nele e se surpreende quando isso não acontece. Isso demonstra que Zuko está acostumado com maus tratos. Kong se senta para devorar a serpente e oferece um pedaço a Zuko, que fica relutante, mas se senta ao lado de Kong para se alimentar. Outro mérito desse filme são essas cenas longas sem nenhum diálogo que são focadas apenas em contar a história dos monstros. Essa é uma das coisas mais legais do filme. Esse cenário de gelo do território da Tiamat foi filmado na Groenlândia. A Monarca está investigando a área e de repente o raio atômico do Godzilla passa ao lado do submarino e atinge o gelo, chamando a atenção de Tiamat. É
Ela lembra muito um dragão chinês. Tem um corpo alongado, com pétalas na cabeça e um longo bigode, e seu corpo brilha com energia rosa. Tiamat se enrola em Godzilla, que morde a cabeça de seu oponente e tenta sufocá-lo com suas pétalas brilhantes. Mas ela não contava com uma coisinha que sai da boca do Godzilla. O raio de Godzilla faz Tiamat em pedaços. Godzilla sacode uma pata da Tiamat da mesma forma que ele fez com uma das cabeças do King Ghidorah. Então o rei dos monstros entra no covil da Titã morta. Godzilla parece impiedoso e cruel. Adam Wingard explicou que a jornada de Godzilla nesse filme é se preparar para uma grande batalha que está por vir. Tipo o Rocky Balboa treinando para a grande luta, Godzilla fará de tudo para ter energia e poder suficiente para proteger a Terra, nem que para isso precise matar titãs inocentes. Os quatro continuam seguindo a água e são cercados por indígenas armados com lanças esculpidas em cristais. Eles são levados para o centro de uma civilização Iwi que vive na Terra Oca e se deparam com pirâmides e imensas estruturas esculpidas nos cristais. Acima dessas estruturas há vários portais para diversos lugares do mundo. Os quatro são apresentados à rainha Iwi, que se comunica com seu povo através da telepatia e pede para levarem Dia até ela. E ao tocá-la, a rainha vê todas as raízes Iwi da garota. Então eles conhecem a tecnologia Iwi, onde os indígenas manipularam a energia dos cristais para mandar um pedido de ajuda que na verdade está sendo enviado para Godzilla. Kong e Zuko continuam a sua jornada e chegam até uma área vulcânica e atravessam uma ponte formada pelo esqueleto de um titã colossal. Imagina só o tamanho dessa coisa quando ela era viva. Essa ponte é inspirada na ponte formada por um enorme esqueleto que aparece no filme Guerreiros de Fogo. Os Iwis derramaram um líquido luminoso que ilumina um grande templo que conta a história dos titãs. A Elaine só dá uma olhada nos hieróglifos Iwi e já saca toda a história que eles estão contando. Ela explica que no início a Terra Oca vivia em harmonia com o mundo da superfície e os grandes primatas eram os protetores da humanidade. Mas a paz acabou quando o primata impiedoso liderou os primatas em uma guerra contra Godzilla, que quase foi derrotado, mas aprisionou os primatas em um reino de fogo na Terra Oca. Esse primata impiedoso, que ainda continua obcecado em dominar a superfície, é chamado pelos Iwis de Scar King. Zuko leva Kong até o reino de fogo onde os primatas foram aprisionados por Godzilla. A trilha sonora tornou esse momento grandioso. É legal ver a cara de espanto do Kong ao ver todos esses primatas, porque ele passou anos vivendo sozinho achando que era o último de sua espécie. Se olharmos aqui no cantinho, podemos ver bebês primatas brincando. Esse reino de fogo foi inspirado nas pinturas religiosas do pintor inglês John Martin, a cabeças de primatas espetadas em lanças. Essa é outra imagem bem pesada para um filme com classificação 12 anos. Os primatas são escravizados e obrigados a levantar rochas pesadas. Um deles até leva um chute na cara de um guarda. Kong oferece ajuda ao primata agredido. Isso deixa o guarda furioso e ele começa a rugir para Kong, que apenas cala a boca do sujeito dando um soco na cara dele. É uma cena engraçada. One Eye vai até Scar King e conta que o primata que eles encontraram chegou ao seu reino. Então o primata impiedoso se levanta de seu trono e dá um rugido assustador. Olha só pra esse bicho, ele é tão intimidador que quando salta de seu covil, os primatas se curvam a ele. Na comunidade de primatas, há chimpanzés que caçam outros chimpanzés, algo de mal no olhar deles. Essa foi a grande inspiração para a criação de Scar King. Adam Wingard queria que Scar fosse muito diferente de Kong. Conceitos iniciais mostram um visual que se parece mais com um babuíno maligno, mas o visual escolhido é mais esguio, com longos braços que lembram um orangotango. Para sua movimentação, os animadores usaram como referência os gibões. Outras artes sugerem as opções de cabelo de Scar. Olha só essa aqui. Mas ele acabou ficando calvo.
Já outras artes mostram o Scar sentado em seu trono com dreads nos pelos e uma coroa de ossos. Isso eu gostaria de ter visto no filme, traria um elemento tribal muito legal visual. Adam queria que Scar tivesse uma cor vermelho cereja bem forte, como se fosse um personagem de desenho dos anos 80. Então a ideia é que Scar pinta o seu pelo. Uma arte conceitual mostra os guardas se pintando para provar sua devoção a Scar usando uma tinta vermelha que sangra de um cristal. Já o visual dos guardas de Scar é inspirado em chimpanzés velhos que já estão perdendo pelo e a pele fica visível. Eu adorei o visual final. É tão bizarro que deixa ele muito intimidador e imponente. Scar vê o dente de metal de Kong e tira sarro da cara dele. Essa é uma das cenas mais engraçadas do filme, não é à toa que virou meme. Scar fica furioso com o Zuko só porque ele não riu o suficiente de Kong. A forma como ele vai pra cima de Zuko é assustadora. Um primata idoso tenta proteger Zuko, mas para provocar Kong, Scar empurra ele no rio de lava. Dá pra sentir a dor no lamento de Zuko. Os produtores precisavam fazer o público odiar Scar mostrando ele matando alguém, e a vítima escolhida foi esse primata que parecia ter uma relação paternal com Zuko. Scar tem uma arma bastante criativa que é um chicote feito com a vértebra de um Warbet e um cristal afiado na ponta. Adam Wingard disse que esse chicote é inspirado no filme O Imperador do Norte, onde o vilão luta usando uma corrente com prego na ponta. Scar usa seu chicote para abrir espaço e os guardas iniciam um ritual tribal para a luta entre os dois começar. Kong tem sua mão cortada pelo cristal do chicote, então a luta começa. Scar King é menor que Kong, mas é mais ágil. Scar usa o chicote para tentar enforcar Kong, mas ele se livra, então joga Scar com toda a força no chão. Scar não é tão forte como Kong, mas é um ditador manipulador e vendo que iria perder, ele usa seu cristal para mostrar uma surpresinha pro Kong. Os guardas empurram rochas que barram uma cachoeira de lava e embaixo dela algo que estava hibernando na escuridão desperta. O chão começa a congelar e Kong fica diante de uma imensa titã que está aprisionada por amarras feitas com ossos de vértebras. Scar usa o cristal para controlar a titã e fazer com que ela dispare um raio de gelo em Kong. A sorte é que Kong já viu algo parecido antes, então pega o seu machado para defletir o raio. Mas o raio desse titã é mais forte e congela o braço direito de Kong e lança o machado para longe. Zuko aponta uma saída para Kong, então ele consegue escapar, mas deixa para trás o seu machado que é tomado por Scar King. Essa é a Shimo, a titã anciã que causou a última era do gelo. A novelização oficial do filme sugere até que foi ela que congelou o King Ghidorah. A ideia inicial de Adam Wingard é que Shimo fosse basicamente um Godzilla de gelo. Artes conceituais apresentam visuais mais semelhantes a Godzilla. Jared Krzyzewski, que havia criado o Mechagodzilla, desenhou a Shimo e disse que originalmente ela foi criada como macho. Seu corpo tinha uma forma mais alongada como um jacaré. Ele era babento e sua baba ficaria congelada em sua cara. Mas isso mudou durante o processo de criação e Shimo se tornou fêmea e recebeu traços mais delicados. A cor perolada e os detalhes da pele dela são impressionantes. A ideia dos cristais em suas costas é que enquanto ela estava hibernando por milhares de anos, os cristais da Terra Oca se cravaram em sua pele. E provavelmente eles causam muita dor quando Scar aponta aquele cristal para eles. Adam Wingard diz que Shimo é imatura e ainda não tem uma personalidade, e por isso Scar consegue controlá-la através da dor. Para a movimentação de Shimo, os animadores deram a ela movimentos graciosos de felinos, como pumas e gatos. Eu adorei a ideia de um titã quadrúpede de gelo, e o visual final ficou maravilhoso.
A Dra. Elaine continua explicando que Godzilla sentiu o pedido de ajuda e está aumentando seu poder para enfrentar Shimo, mas ele não estará sozinho. A profecia diz que uma Iwi da Ilha da Caveira irá trazer Mothra de volta para ajudar Godzilla e proteger os Iwis. Essa é outra conveniência de roteiro. A Dia vai parar justamente em uma civilização Iwi que tem uma profecia específica onde ela se encaixa para despertar uma titã que em Rei dos Monstros não tinha nada a ver com os Iwis. Kong sai da fenda e é perseguido por One Eye e os guardas de Scar, e Kong usa suas armadilhas contra eles. E é muito divertido ver os guardas se lascando. Kong vai parar em um beco sem saída onde é encurralado pelos guardas. Sua única esperança é uma armadilha com rochas que está armada acima dele, mas One Eye avisa os outros para não pisarem no fio que aciona a armadilha. Mas mesmo assim as rochas caem sobre os guardas porque Zuko soltou as rochas. Foi uma boa reviravolta. Zuko batendo no peito simboliza que sua personalidade está mudando e que ele está ficando mais parecido com Kong. Kong está muito ferido, mas com a ajuda de Zuko ele consegue seguir em frente. O que eles não sabiam é que One Eye usou um guarda como escudo e sobreviveu à armadilha. Os Iwis giram um mecanismo que abre o tecido bioelétrico e Kong e Zuko chegam até os Iwis. Do outro lado, One Eye vê os portais e vai correndo avisar Scar. Elaine diz que Kong conseguiu encontrá-los porque ele deve ter sentido que a Dia estava ali. Mais uma conveniência de roteiro para a lista. Dia estende a sua mão para tocar o dedo de Kong, assim como ela fez no primeiro filme. Kong está muito triste porque perdeu sua casa e, para piorar, Zuko vai embora. One Eye conta para Scar sobre os portais que viu. Na sala do trono vemos várias fêmeas segurando filhotes e sentindo muito medo de Scar. Provavelmente Scar se reproduz com essas fêmeas contra a vontade delas para gerar mais escravos ou um exército. Os filhotes também têm uma cor marrom alaranjado. Isso sugere que Zuko é filho de Scar. Scar pega seu novo machado e monta em Shimo para marchar com seu exército rumo aos portais. A ideia de Scar montar em Shimo me surpreendeu, não estava esperando por isso. No covil de Tiamat, Godzilla entrou uma espécie de casulo de gelo e absorveu toda a energia do local. E além de ficar mais poderoso, Godzilla também evoluiu. Ele sai arrebentando o gelo em uma cena muito semelhante ao Godzilla saindo do gelo em King Kong vs Godzilla. Esse é o Godzilla Evolved. Esse visual também foi criado pelo Jared Kurtravsky. As pernas de Godzilla ficaram mais atléticas, a barriga diminuiu e sua pele ficou mais dura. Ele tem espetos nos cotovelos e na cauda, assim como um estegossauro, e suas placas dorsais ficaram maiores e parecendo diamantes. Elas são transparentes e podemos ver suas veias internas. Esse detalhe é inspirado nas placas dorsais do Godzilla de ponto singular. E o Adam Wingard queria que o Godzilla fosse rosa, porque essa é sua cor favorita. Eu gostei dessa evolução porque ela tem uma explicação que está ligada diretamente com a trama do filme. Não é algo feito só para vender mais brinquedos. Trapper diz que o braço de Kong precisa de cuidados médicos urgentes, então convenientemente Trapper se lembra do projeto Powerhouse. Depois de Mechagodzilla, a Monarch decidiu criar uma forma de ajudar os titãs com aprimorações robóticas. Esse braço que aparece na tela é do robô Gypsy Danger, de Círculo de Fogo, mas tornar os titãs mais fortes não foi uma boa ideia, então o projeto foi encerrado. Mas é claro que o protótipo está justamente na base da Terra Oca. Trapper usa o Mule para transportar o protótipo e ao colocá-lo no braço de Kong, os mecanismos começam a se ajustar automaticamente. A empolgação do Trapper e a música I Was Made for Loving You do Kiss fez essa cena ser a minha favorita do filme. O protótipo injeta medicamento para curar a mão de Kong. Agora é só esperar para ver o que o Kong vai achar do seu novo brinquedinho. É claro que ele adorou! Essa é a Beast Glove.
Adam Wingard queria dar uma nova arma a Kong, então surgiu a ideia de uma luva robótica. A ideia original era que a luva seria feita com partes de um mule desmontado. Isso foi descartado, mas os artistas conceituais criaram o design da luva usando as peças do mule. Eu gostei dessa luva, achei que combinou com o Kong, ainda mais porque ela tem poderes elétricos que fazem uma homenagem a King Kong vs Godzilla. Suko reaparece e avisa Kong que Scar King e seu exército estão chegando, e Dia diz a Kong que eles precisam de ajuda. Então Kong nem pensa duas vezes e vai para a superfície pedir ajuda para um rival que quase matou ele. Dá pra notar que a trama se apressa porque ainda tem muita coisa para acontecer. Isso prejudica muito o filme, porque sem um bom desenvolvimento não tem como você se envolver emocionalmente com o que está acontecendo na tela. Em Cairo, no Egito, as areias começam a se rachar. Tadinho dos camelos. Kong atravessa o portal e se apoia em uma das pirâmides que estava sendo estudada por vários arqueólogos. Essa cena foi gravada com os figurantes em um cenário no estúdio. Kong dá um rugido e ergue sua luva para chamar Godzilla. Uma arte conceitual mostra que originalmente Kong iria levantar o seu machado. Provavelmente isso mudou quando surgiu a ideia da luva. Godzilla sobe no monte de Gibraltar e dá um salto na água. Adam Wingard queria ver Godzilla pulando de uma grande altura, já que isso não havia sido feito nos filmes anteriores. Os Zeus preparam Dia para cumprir a profecia, e então ela sobe os degraus da pirâmide de cristal, e ao estender a mão, Dia desperta Mothra. E então ela voa em direção ao portal. Essa Mothra tem um visual semelhante àquela que vimos em Rei dos Monstros, mas com uma cor mais dourada para ficar mais próxima da Mothra da Toho. Segundo Adam Wingard, essa é a verdadeira Mothra, e a anterior nasceu de um dos ovos que essa botou na superfície. A cena da metamorfose da Mothra em Rei dos Monstros é tão emocionante que me fez até chorar. Mas esse despertar da Mothra é feito de uma forma tão apressada que não tem a mesma emoção. Os Zeus irão ajudar na batalha usando as pirâmides de cristais, e Trapper irá usar o Reeve para buscar um reforço misterioso. Godzilla está furioso e chega na cidade destruindo as pontes. Ele está tão carregado de energia que ele emana até pelos seus olhos. Kong tenta se comunicar com Godzilla, mas o Rei dos Monstros vai para cima de Kong e já arrebenta uma das pirâmides. Essa briga entre os dois é inspirada em Eles Vivem, que é o filme favorito do Adam Wingard, onde os dois heróis da história lutam após um desentendimento. Kong usa um golpe baixo e joga areia nos olhos de Godzilla, que se atrapalha e destrói a segunda pirâmide. Adam Wingard achou divertida a ideia de Godzilla destruir milhares de anos de história só porque ficou com areia nos olhos. Godzilla se agarra em Kong e aplica um golpe do WWE nele, mas Kong vira o jogo quando soca Godzilla com sua luva e desconta toda a sua raiva pela surra que levou no filme anterior. Então Kong arrasta Godzilla pela cauda em direção ao portal. Essa cena é muito maneira. Também é uma referência a King Kong vs Godzilla. Mas Kong não contava que Godzilla poderia usar seu novo raio atômico, que é muito mais potente. E lá se vai a terceira pirâmide. Godzilla derruba Kong e dá um pisão em seu peito assim como ele fez antes, e vai disparar o seu raio bem na cara do Kong. Mas nessa hora Godzilla é atingido por um raio. Dia está em cima da esfinge e atrás dela está a rainha dos monstros. Olha só a cara que Godzilla faz ao rever a sua velha amiga. É um reencontro lindo. Adam Wingard disse que todos os titãs respeitam Mothra e ela seria o único monstro capaz de convencer Godzilla a ajudar Kong. Então Godzilla, Kong e Mothra rugem para celebrar essa união. É lindo ver três ícones do cinema de monstros juntos em uma só cena. E
pensar que a Mothra quase não esteve no filme. Vazou imagens de uma sessão teste onde Mothra é substituída por uma titã chamada Fósfera. Mesmo cortada do filme, seu hierógrafo aparece no tempo dos Ziwis. Ela era dourada e se parecia com uma divindade egípcia. Segundo Adam Wingard, o plano original sempre foi usar Mothra, e Fósfera era apenas um monstro reserva caso eles não conseguissem autorização da Toho para usar a Mothra. Eu gostaria de ter visto a Fósfera. Acho que ela iria combinar mais com as pirâmides e com os Ziwis. Mas por outro lado, eu concordo que só a Mothra seria capaz de impedir Godzilla de matar Kong. Embaixo das pirâmides de cristal, os Ziwis juntam dois líquidos, e como os personagens desse filme são extremamente inteligentes, Bernie entende que a reação química irá unir duas pirâmides, causando uma onda que eliminará a gravidade por um tempo, e quando ela for restaurada, tudo que estiver flutuando será puxado para baixo. Scar King usa Shimo para congelar o tecido bioelétrico, então quebra com seu machado. Eu não sei para que todo esse trabalho se a Dia conseguiu rasgar o tecido com as mãos. O Scar só dá uma olhada no portal e nas pirâmides e entende que elas não podem se unir, então obriga Shimo a congelá-las com seu raio. Nesse momento, Trapper chega com um enxame de Vertacines que ataca o exército de Scar com um raio elétrico. Toca a música Turn Me Loose do Loverboy. Até parece um clipe de música dos anos 80, é muito divertido. Algo atravessa o portal caindo como um meteoro. Mas são Godzilla e Kong que correm lado a lado em direção a Scar e seu exército. Scar King monta em Shimo e Kong monta em Godzilla, então eles soltam no ar para se enfrentarem uma cena em câmera lenta. Essa cena era pra ser épica, mas a rivalidade entre Kong e Scar não foi muito bem explorada, e a rixa entre Godzilla e Shimo nem é mostrada em tela. E novamente a falta de desenvolvimento tirou toda a emoção dessa cena. As pirâmides colidem e a gravidade é suspensa. Adam Wingard queria uma grande batalha em gravidade zero para mostrar os titãs lutando de uma forma nunca vista antes. Godzilla sai pulando e girando e dando rabadas nos guardas. Essa é uma homenagem às maluquices que Godzilla fazia nos filmes da era Showa. Godzilla enfrenta Shimo enquanto Kong enfrenta Scar, e Mothra lança sua teia nos guardas. Suko joga uma rocha em One Eye. Isso deixa Kong orgulhoso. Shimo congela Godzilla, mas com a energia da Tiamat ele consegue esquentar a sua pele para quebrar o gelo. Isso sugere que Godzilla já enfrentou Shimo antes e sabia que precisava da energia da Tiamat para não ser congelado por Shimo. A gravidade está sendo restaurada e Suko cai com One Eye e um cristal e dá um chute para derrubar o primata. Essa é uma referência à morte do vilão em Duro de Matar. Kong, Godzilla, Scar e Shimo caem no portal e o machado de Kong acaba ficando para trás. Está um dia lindo no Rio de Janeiro, a praia cheia de banhistas, um sambinha tocando e de repente as ondas congelam. É legal o detalhe da música ficando lenta. Shimo e Scar atravessam o gelo e ele cai na praia. É a primeira vez que Scar está na superfície e você vê a crueldade na cara dele quando percebe isso. Para ser diferente dos outros filmes, os produtores tiveram a ideia da batalha final acontecer em um país da América do Sul, e o cenário escolhido foi o Rio de Janeiro. Essas cenas dos banhistas correndo na verdade foram filmadas em Golden Coast, na Austrália, mas a produção veio para o Brasil fazer algumas filmagens. Controlada por Scar, Shimo dispara o seu raio de gelo em direção ao céu, e em seguida ela destrói os vários prédios da cidade. Mas de repente ele leva um socão do Kong. Como eu ri nessa cena. Scar cospe um dente que cai no meio da rua.
Essa piada foi bem bolada. Para os titãs é apenas um dente caindo, mas para os humanos é como se fosse a queda de um meteoro. Godzilla vai para cima de Shimo e eles destroem mais prédios. Essa batalha final foi feita para ser divertida, mas os titãs chegaram no Rio de Janeiro de repente e não deu tempo de evacuar a cidade. Então é estranho você se divertir sabendo que a cada prédio destruído, milhares de pessoas morrem. Principalmente quando Scar arranca um prédio e joga na direção de Kong, que explode o edifício com sua luva. Eles poderiam ter resolvido isso simplesmente mostrando as pessoas entrando em um abrigo, assim como em Círculo de Fogo. Na Terra Oca, Zuko vê o machado de Kong, então pega a arma e pula no portal. Shimo morde Kong e varre a cidade com ele. Godzilla abre seus braços para juntar energia e dispara um raio na direção de Scar. Ele desvia do raio, mas Godzilla quebra o seu chicote ao meio. Enquanto Scar tenta recuperar o cristal, ele desvia dos raios de Godzilla, mas acaba sendo atingido nas costas, do mesmo jeito que aconteceu com Kong no filme anterior. Godzilla ataca Shimo enquanto Kong tenta impedir Scar de pegar o cristal. Nesse momento, Zuko chega e causa uma grande explosão, batendo o machado no chão. Scar pega Zuko pelo pescoço, mas Kong dá um soco nele e o joga para o Godzilla dar uma rabada em Scar. Ao ser ameaçada por Godzilla, Shimo dispara o seu raio no titã que a escravizava e Scar é congelado. Então Kong dá um salto e quebra Scar em milhares de pedacinhos. É uma morte criativa que lembra muito a icônica cena do T-1000 em Um Exterminador do Futuro 2. Kong fica contente com a parceria de Godzilla, então o Rei dos Monstros lança o seu raio para cima, iluminando o céu. É muito bonitinho ver Shimo e Zuko encantados ao verem o céu pela primeira vez. Elaine estava com medo de Dia querer ficar na Terra Oca vivendo com seu povo, mas ela prefere voltar para casa com sua mãe. Fora o fato do Rio de Janeiro ter sido aniquilado, tudo fica bem. Mothra reconstrói o tecido e Godzilla volta para sua caminha em Roma. E o filme termina com os primatas vendo Kong retornando com Zuko montados na Shimo, que agora se tornou o cavalo de Kong. Os primatas ficam aliviados e comemoram a chegada de seu novo rei. Eles mal conheciam o Kong, então não teria por que eles ficarem felizes assim. Mas pelo menos finalmente vemos o Kong se tornando King Kong. Então, Godzilla e Kong, o Novo Império, tem problemas de roteiro. Tem várias conveniências e incoerências e também é apressado e não tem um desenvolvimento suficiente para você se envolver emocionalmente com as principais cenas. Mas o filme também tem coisas muito boas. A relação de Kong com Zuko é bem legal. A luta com Scar é muito boa. O maior mérito desse filme é fazer longas cenas com os titãs sem nenhum diálogo. Visualmente o filme é lindo, bastante colorido e os efeitos especiais estão muito bons. A trilha sonora com ótimas músicas é sensacional e a direção do Adam Wingard é muito divertida. Adorei suas influências dos anos 70 e 80. O Scar é um bom vilão, um ditador cruel e manipulador. Eu gostei da Shimo, mas achei que ela poderia ser melhor aproveitada na história. E apesar da relação entre Godzilla e Kong ser pouco desenvolvida, foi muito legal ver os dois lutando lado a lado. Apesar de seus defeitos, o filme consegue divertir com um ótimo visual, uma trilha sonora irada e bastante ação e aventura. Agora a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. O que você achou do vilão Scar? Então, um abraço do Dino e até o próximo vídeo.